Então tá, gente. Olha só. A gente já viu soma de fração, beleza? Como é que funciona? Se a gente estivesse falando, explicando na linguagem de bolos, pizzas e tudo mais, seria, por exemplo, se eu como 1/3 e você come 1/3, quanto que a gente comeu? 2/3. Como é que eu escrevo isso? 1/3 mais 1/3. Ah, tá ficando rápido com essa caneta aqui, hein? Isso é igual a 2/3. Ok, se a gente fosse explicar uma regra, isso é facilmente entendível. Basta olhar, está muito intrínseco, é muito lógico. Agora, se a gente fosse tentar explicar isso só olhando essa linguagem, ou seja, só a forma que a gente usa os símbolos e esses sinais como códigos, o que a gente ia falar? Que a gente mantém o denominador e soma os numeradores. Por que isso? Porque se a gente está falando que eu comi 1/3 do bolo e você comeu 1/3 do bolo, ou seja, o fato do bolo ser dividido em 3 pedaços não mudou. O que mudou é o que eu peguei um pedaço e você outro. Então, 1/3, quer dizer, o 3, que significa o número de divisões do bolo, isso não muda, certo? Então aqui também não vai mudar. 1/3 mais 1/3, 2/3. Se, vamos mudar aqui uma coisinha. Essa pessoa aqui, que eu já não lembro se foi eu ou você, acho que foi você, tivesse comido 2/3. Ok? Então a gente já teria que, vamos aqui, eu teria comido 1/3 e você teria comido 2/3. Quanto que isso dá? Dá o bolo inteiro. 1 mais 2 também dá 3. 3/3. 3/3, isso aqui eu acho que eu já devia ter deixado um pouco mais claro, não é bem o conteúdo dessa aula, mas vou explicar aqui então. 3/3 é 3 pedaços de 3 pedaços, que quer dizer tudo. Ou seja, a gente pode escrever isso como um inteiro, um bolo inteiro. Depois a gente volta para isso. Então tá, o que eu quero que vocês lembrem é essa parte simples de soma de fração. Agora, por exemplo, como é que eu faço? Deixa eu apagar aqui isso aqui rapidinho. Ok, ficou entendível, né? Tinha ficado bonitinho esse desenho aqui do bolo. Tô melhorando, tô melhorando. Vamos lá. Se eu, por exemplo, quiser fazer a soma de uma fração aqui meio diferente. Se eu quiser fazer 1/2, que é uma fração fácil, vocês conhecem, mais 1/3. Como eu faço essa soma? Então vocês já sabem fazer soma de fração, subtração de fração, já treinamos isso em outras aulas. É algo muito fácil. Só que se vocês repararem, quem quiser volta para aquela aula, eu só dei exemplos de soma de fração ou de subtração de fração em que os denominadores eram iguais. Como que funciona agora se os denominadores são diferentes? Ou seja, a nossa regrinha de mantém o denominador e soma o numerador, os numeradores já não dá, porque o denominador, ou seja, qual que eu manteria? O 2 ou 3? O 2 mais 3? Ou seja, não funciona, não funciona. Então, o que eu vou fazer agora? Olha só. Vamos tentar... Vamos botar que a gente não soubesse a resposta disso e a gente fosse pesquisar. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Muitas vezes eu não entendo uma matéria da matemática. Eu vou para a prática, ou seja, eu vou pesquisar a história. Calma aí, eu já não gostei desse desenho. Começo a fuçar. Muitas coisas eu não entendo. E eu vou buscando e daqui a pouco eu já entendo. Então tá, vou desenhar 2 bolos aqui. Vou desenhar um só, vou desenhar 2. Então olha só, vou desenhar essas duas frações aqui para tentar ver se eu entendo. Opa, isso não ficou bom. Se eu consigo achar algo, consigo achar uma pista disso aqui, certo?
porque seria bem melhor ter mais precisão do que eu tenho. Mas o que eu vou fazer? Talvez um curso de desenho nas férias, quem sabe. 1/3 e 1/2. Se eu pudesse pegar esse 1/3 e encaixar ali, se eu estivesse falando de 1/3 em cima, 1/3 embaixo, aquele desenho que eu tinha feito de 1/3 mais 1/3, eu podia ter feito assim, né? Eu fiz tudo no mesmo desenho, mas eu podia ter feito que uma pessoa comeu aqui 1/3 e a outra pessoa comeu 1/3. Se eu pegasse esse 1/3 e colocasse aqui, daria 2/3, certo? Ou seja, eu poderia então escrever, apago, é simplesmente outra forma de falar. Eu podia falar 1/3 mais 1/3, escreveria o resultado como a junção desse 1/3 mais esse 1/3 numa outra. Ok, isso não dá para fazer aqui. Como é que eu juntaria isso aqui? Ou seja, terminaria aqui, por exemplo, e eu teria o que? Metade mais um tanto da outra metade, ou seja, não dá certo. Não dá certo. Vamos ter que buscar outra solução. Ok. O que eu posso fazer agora? Imaginem uma coisa. Aqui está 1/2, aqui está 1/3. Se eu não consigo achar formas diferentes da mesma fração, consigo, né? Se eu buscasse formas diferentes da mesma fração, por exemplo, aqui, vou chutar, claro, não estou chutando, eu já sei o que eu estou fazendo, mas imagine que eu poderia ter testado um monte de coisas para chegar nisso. Eu cheguei, finge que agora, isso aqui são linhas de verdades, mudei a minha fração, que era 1/2, e tripliquei cada uma dessas partes. A minha fração, que aqui antes eu escreveria como 1/2, agora eu vou escrever ela na nova versão dela, que é, tenho 6 partes e peguei 3, então é 3/6. 3/6 é a mesma coisa que 1/2. Como é que eu poderia ter feito isso nessa forma aqui? É multiplicar por 3 em cima, multiplicar por 3 embaixo, 1/2 viraria 3/6. Ok. Vou agora, essa daqui eu vou dividir por 2. Isso, cada um desses pedaços por 2. Quantos pedaços eu tenho no total? Opa, fiquei com 6 pedaços. E quantos eu peguei? 2. Então eu transformei essas duas frações em frações que, claro, representam a mesma coisa, mas numa forma diferente, ou seja, eu busquei formas diferentes da mesma fração. Justamente o tema da aula passada, por isso que eu dei aquela aula. Se eu tenho agora, se eu então falar que o 1/2, na verdade, ele é a mesma coisa do que 3/6, e eu falar que o 1/3 é a mesma coisa que o 2/6, agora eu já sei somar. 2/3 mais 3/6 dá, denominador 6, 5/6. Pronto, já somei. Dá mais uma explicaçãozinha. O que a gente fez aqui? A gente dividiu as duas pizzas num tamanho de pedaço igual nas duas. Ou seja, agora eu estou falando de uma pizza, de um bolo dividido em 6 pedaços. Dos quais eu peguei, daqui eu peguei 3, aqui eu peguei 2. Eu poderia pegar esses 2 pedacinhos daqui e transportar para cá, ó. Ia ficar, esse é esse pedaço que veio para cá, e agora esse pedaço para cá. Opa! Então o meu total, que eu poderia ter reservado numa outra pizza, é que eu peguei 5 pedaços dos 6 existentes. 5/6. Ok? O que a gente fez então? Claro, essa aqui é a forma de entender. Você não vai fazer sempre que tiver uma soma de fração com denominadores diferentes, fazer esse desenho todo. Lembra que também esse desenho podia ter sido feito em pizza ou em qualquer outra coisa. Eu acho esse aqui o jeito mais prático, então eu faço sempre nele. O que a gente fez? O que é importante de entender do que a gente fez? A gente buscou formas diferentes da mesma fração. Ok, quaisquer formas diferentes? Não. Formas em que o denominador é igual. Por quê? 2 jeitos de explicar o porquê. Porque a gente já aprendeu soma de fração com denominador igual. Então, é fácil somar quando o denominador é igual. Então, a gente simplesmente busca formas diferentes
que tenham um denominador igual e vai lá e faz a soma. Outra, se a gente quiser dessa maneira mais visual, mais lógica de entender, a gente faz busca divisões diferentes do mesmo bolo, divisões em que os pedaços divididos têm o mesmo tamanho, e aí é fácil juntar tudo, ok? Lembra, por quanto eu tive que multiplicar aqui o 1/2 para ele virar 3/6? Por 3, como a gente tinha demonstrado aqui. Por quanto eu tive que multiplicar 1/2 para ele virar o 1/3 para ele virar 2/6? Tive que multiplicar por 2. Então a gente não precisa de multiplicar as duas frações pelo mesmo número. Na verdade, se a gente fizer isso, a gente nunca vai chegar nos denominadores diferentes. Não importa por quanto você vai multiplicar cada fração, você tem que conseguir denominadores iguais. Por quê? Porque você sabe, quando os denominadores são iguais, executar a soma de fração é a mesma coisa. Lembra, se a gente estivesse falando de subtração, dá igual. É só mudar a forma da fração para formas iguais. Então, por exemplo, se eu estiver falando da fração 2/5 mais 3/7. Que exemplo ruim que eu dei. Vou mudar isso aqui. Vamos aos poucos. Exemplos simples para exemplos complicados. Para a fração 1/4. O que eu preciso? Denominadores diferentes. Não dá para somar com denominadores diferentes. Vamos fazer com denominadores iguais. Certo? Vamos encontrar formas diferentes da mesma fração? Então vamos lá. Vamos encontrar formas diferentes das duas? 2/5. Que formas diferentes? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou ter 4 décimos. Se eu pegar agora o 4 décimos e multiplicar por... Se eu pegar os 2/5 e multiplicar por 3, eu vou ter 6/15. Se eu pegar o 2/5 e multiplicar em cima e embaixo por 4 agora, eu vou ter 8/20, certo? 2 multiplicado por 4, 8. 5 multiplicado por 4, 20. Ok, se precisar, depois a gente continua. Vamos ver agora da outra aqui, de repente a gente já encontra nesse caminho. 1/4 multiplicado por 2 vai ficar 2/8. Multiplicado por 3, 3/12. E agora não encontramos um denominador comum. 1/4 multiplicado por 4 dá 4/16. 1/4 multiplicado por 5, em cima e embaixo por 5, dá 5/20. Opa! O que a gente descobriu? Que 5/20, que é uma versão dessa fração, e que 8/20 é uma versão dessa fração. Duas versões das mesmas frações, só que agora a gente sabe, encontrou duas versões que têm os denominadores comuns. Então eu vou reescrever essa soma com as novas versões das mesmas frações. Então, os 2/5, nova versão do 2/5 é 8/20. 8/20 é a mesma coisa que 2/5. Mais 1/4. Qual que é a nova versão do 1/4? É 5/20. Pronto, posso realizar a conta. Mantenho o denominador. 8 mais 5 dá 13. Quase que eu erro, hein? Que mico. Ok? Facinho, né? Então, façam alguns exercícios e a gente continua mais um pouquinho na próxima aula.